Salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para um segundo episódio no nosso quadro, batizado de CC Visita. E hoje a gente vai falar de um aquário muito especial, vamos mostrar um aquário bem interessante aqui, né? Tocado pelo Enzo. Mas antes, o que você vai pedir pro pessoal, Enzo? Roda a vinheta! É isso aí, vamos embora. Roda a vinheta e vamos começar. Hoje eu tô aqui, né? Vocês vão assistir esse vídeo, provavelmente perto do Dia das Crianças, né? Daqui a pouco tá chegando aí outubro, né? Dia das Crianças, e eu quis fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês que é possível ter um aquário, né? Uma criança ter um aquário, cuidar de um aquário, né, Enzo? Para começar um pouquinho essa história, eu acho que a gente pode dizer que a gente é vizinho, praticamente, né? Além de amigo, a gente é vizinho, né? Então, o Enzo é meu vizinho aqui, a gente mora no Guaraú. Quem não conhece o litoral sul de São Paulo, né? Vou deixar um mapa aí para vocês verem onde fica o Guaraú, né? Mas o Enzo aqui é meu vizinho, meu parceiro, né? E aí eu decidi um dia, né, presenteá-lo com esse aquarinho que vocês estão vendo aqui, né? O Enzo já foi algumas vezes na aquaricultura, né, Enzo? Você gosta de lá? Legal, né? E aí o Enzo já fez até muda de coral, você tá bom de muda, né? Já fez umas 10, 15 mudas lá comigo, né? E aí eu vim vendo, né, que o Enzo tinha curiosidade, gostava, se interessava, né, por esse assunto. Decidi presenteá-lo com esse aquarinho que tá aqui, né, Enzo? E aí eu queria te perguntar, antes desse aquário, o que você já teve de aquário, peixe? Como é que é a sua experiência com isso? Peixe eu não tinha nenhum. Nenhum. Tá. Aí eu, antes que o senhor tinha me dado, eu ganhei o beta. Ganhou um Betinha. Era Show. todo azul. Tá, e um pouquinho antes, né? O Betinha veio um pouquinho antes desse aquário, né? Depois vou deixar uns vídeos aí do beta do Enzo. Tá bem bonitão também, né? Tá bem colorido. Beleza, então você só tinha tido experiência um pouquinho com beta, né? E aí eu inventei e cheguei aqui com esse aquário, né? Comecei a inventar moda. Esse aquário a gente montou, a gente tava olhando mais ou menos, foi perto de maio, junho, né? Por aí. Depois de junho. Depois de junho, né? Que seu aniversário foi em maio, e aí foi por ali, né? Acho que foi no mês de junho. Esse aquário aqui, vou falar um pouquinho dele pro pessoal entender um pouquinho melhor. É um aquário de mais ou menos 27 litros. É um aquário super simples, a gente não tem nada demais de equipamento, né? Isso. Tem um aquecedor, tem a bomba, né? E a luminária, que tá na tomada aqui. E esse aquário do Enzo, ele já veio pronto, assim, como se fosse um que a gente chama de plug and play, né? Ele já veio com a bomba, já veio com a luz com a tampinha aqui, tudo certinho, né? E o aquecedor não vinha só a bomba, né? E a luminária. E aí antes de trazer para vocês, eu não te contei, mas eu fiz um upgrade da sua bomba, né? Essa bomba que tinha no seu aquário antes, ela era uma bomba de mais ou menos 200 litros hora. O pessoal que entende aí de aquário, é uma bomba bem fraquinha, né? E aí eu peguei e troquei por uma bomba de 1000 litros hora para fazer uma filtragem melhor aqui nesse aquário. O aquário tem um Samps traseiro, a gente vai mostrar aí para vocês as imagens, né, mais de perto. Aí eu fiz esse upgrade aí, né, dessa bombinha, colocamos o termostato, a luminária já tinha, né? E aqui a luminária, como é que a gente faz o controle dela? Tem uma tomadinha, né? Sim. Aí mexe por onde? No aplicativo? É. Então tem um aplicativo, né? Mostra aí pro pessoal. Essa tomadinha, eu já até falei no canal da Coralcultura dessa tomada, né? Que é aquelas tomadas Tuya. Então a gente pegou, que como essa luminária do Enzo não tinha timer, para não ficar tendo que desligar na mão e ligar o tempo inteiro, né? A gente colocou para automatizar, facilitar, né? E aí uma outra coisa que é bem curiosa, que a galera vai gostar de saber, Enzo, é o seguinte. Como é que você faz a reposição de água nesse aquário? Quando eu chego da escola, né? Aí eu pego um copo, tiro a tampa e coloco. Show. Então você faz a reposição manual, Isso. né? Então o que a gente fez? Aí vou mostrar aí também para vocês no vídeo. A gente fez uma marcaçãozinha, né? Colocou uma fitinha e colocou assim, ó. Se baixar a água dessa fitinha aqui no sampo traseiro, você coloca a água, enche até a altura e vai fazendo essa reposição, né? E aí você acha que todo dia você tem feito? Ou dia sim, dia não? Cada 2 dias? Dia não, dia sim não. Vai aí, claro, né? O pessoal vai se perguntar aí, os aquaristas, como é que é em relação ao calor, porque a gente ainda não tá no verão, né? Então, por enquanto, não tivemos nenhum problema com aquecimento de água aqui nesse aquário, mas futuramente no verão, acho que talvez a gente tenha que botar uma ventoinhazinha ali para refrigerar a água, porque vai ficar bem quente no verão, né? Aqui fica bem calor no Guaraú, né? Então, o Enzo faz essa reposição manual, às vezes somente ajuda, porque é meio alto aqui, né? Precisa da ajuda da mãe, não tem jeito, né?
E uma coisa importante também, né, pessoal? É sempre importante, se você tiver uma criança, né, quiser presentear lá com aquário, é muito importante o acompanhamento de um responsável, né, dos pais, para ter certeza que tá tudo bem, né? Por exemplo, aqui a gente limpa o vidro do Enzo com uma lâmina, então quem limpa é a mãe do Enzo, né, que faz o manuseio dessa lâmina, então tem um cuidado, né, uma supervisão, claro, né, para poder dar tudo certo. E diz uma coisa que eu ainda não te perguntei, quantos anos você tem, Enzo? 10. 10 anos. Então, beleza. Então, vocês estão vendo, pessoal. 10 anos de idade. Tem o aquarinho aqui. Tá montado há 3, 4 meses, mais ou menos, esse aquário, né? A gente montou. Então, a gente inicialmente ciclou o aquário, né? Colocou ele sem peixe, sem nada. Deixou um tempinho vazio, né? E depois a gente foi colocando os animais aos poucos. E aí, eu ia te perguntar, Enzo. Quando o aquário chegou, você achou que ia ser mais fácil ou mais difícil de cuidar? Um pouquinho mais fácil. É. E aí, como é que tá sendo essa... Assim, além da água, o que mais você faz no aquário aqui hoje? Aí eu, tipo, sabe essas algas que ficam lá no fundo? Às vezes eu, tipo, Os tufinhos de alga, né? lavo a mão e tiro. Uhum. Aí é só isso. Então, tô de bola. Então não é tão difícil assim, né? Aí dá ração e só. Dá ração, né? Você tá dando ração todo dia. Dá algumas bolinhas, né? Que nem eu te ensinei. E aqui nesse agora a gente tem um peixinho palhaço, né? Na verdade a gente começou com 2, né? Lembra? Um casal. Só que aí realmente, como o aquário ele é pequeno, né? Acabou que eles ficaram brigando muito, né? A fêmea ficou meio nervosa com o macho. E aí a gente separou eles. Voltei lá pra Coralcultura o macho, né? E eu falei pro Endo, né? Qual que você quer? Que era o macho laranja e a fêmea pretinha. Ele preferiu a pretinha, né? A fêmea ficou. E aí eu levei o macho lá pra Coralcultura de volta. Uma outra informação importante é que nesse período aí desses 3 meses, né? Quantas vezes a gente trocou água? Você lembra? 3 ou 4. 3 ou 4 vezes a gente trocou água desse aquário, né? Então foi quase que uma TPA uma vez por mês, né? E aí, o que eu geralmente fazia, né? Eu trazia os corais novos pro Enzo, num saco. E aí a própria água do saco dos corais, né? A gente aproveitava para trocar água aqui. Então a gente retira um pouco da água do aquário. A gente fez a TPA geralmente de 4 litros, mais ou menos, né? 4. 4 litros. Para poder fazer essa troca e tá renovando aí, né? E para os aquaristas que estiverem se perguntando os parâmetros desse aquário, eu vou fazer um teste mais recente essa semana, eu vou pegar um pouco de água do seu aquário, vou fazer todos os testes que eu tenho lá no Porocultura, e vou botar aqui, ó, tá em algum lugar da tela aí, ó, o pessoal ver os parâmetros do seu aquário, né? Mas a última vez que eu fiz os testes, a gente tinha testado uma vez o KH, tava bem baixo, que ele tava 5.9, aí a gente fez uma TPA, né? Acho que foi a primeira TPA que a gente fez, depois desse teste a gente viu que tava precisando trocar um pouco de água, fizemos essa TPA, o KH já estabilizou, subiu, né? E no último teste que eu fiz ele estava ali perto de 7. Então vamos ver, né, como é que vai estar os parâmetros do aquário do Enzo aí. Vou deixar na tela para o pessoal ver um teste bem recente aí do seu aquário, tá bom? E aí, dentro desse aquário, né, a gente começou aí nessa proposta de corais softs, né, os corais moles. Então a gente tem alguns corais aqui e depois eu fui introduzindo alguns corais LPS, né? Mas você já foi aprendendo como todo bom aquarista que nem tudo são flores, né? Às vezes a gente tem problema, às vezes a gente perde algum coral e não foi diferente aqui, né? A gente perder mesmo, a gente perdeu um, né, que era a Xenia Pompom, que ela derreteu, né? Sumiu do nada, né? Como é que foi? Ela foi diminuindo, você foi observando ela? Tava diminuindo, quando eu vi, já tava assim. Era só a base, né? Não sobrou mais nada. E o pessoal que é aquarista vai saber que é bem comum isso acontecer com esse coral. Então faz parte, né? Um coral que às vezes ele não se adapta bem a um aquário novo. Então esse foi o único coral que a gente realmente perdeu, né? E tinham outros 2 corais que a gente colocou aqui que não estavam muito legais, né? O pessoal aí saber, era um trumpet kryptonita, né? Então a gente trouxe ele para cá, só que ele começou a perder tecido, né? Foi ficando bem fechadinho. E aí a gente decidiu tirar, né? Devolvi lá, levei para Coral Cultura pra gente tentar fazer um resgate dele, né? Vai recuperar. E um outro coral que a gente chama de micromussa, que era aquela vermelhinha, né? Que ficava aqui no substrato. Que dá até pra ver os ossos. Ela começou a perder tecido, aí o esqueleto começou a aparecer, mesma coisa. A gente tirou, levou para Coral Cultura e vamos, né, lá a gente vai recuperá-la, né? Beleza. Porém, todos os outros corais que a gente colocou aqui estão bem. A extensão de um só, que é o que você falou que parece um cogumelo, né? Pra galera que conhece aí, é um leather, né? Então esse leather, desde que a gente colocou aqui, ele não expandiu 100% ainda, ele tá cada dia melhor, parece que ele tá fazendo aquelas trocas de pele, que é um coral que ele faz, esse processo, né? Então, ele ainda não está no auge dele, está longe disso, mas ele está melhorando cada dia mais, né? Ele está se adaptando aqui ao seu aquário. Fora eles, os corais que estão aqui de resto estão super bem, né? E aqui eu vou falar pro pessoal mais ou menos os nomes dos corais que a gente tem aqui. Então a gente tem alguns zoanthos, né? Então tem zoanthos Red Bambam, Stargazer,
Yellow Submarine, o pessoal aí que conhece, são nomes que eu tenho bastante no site da Coral Cultura. A gente tem aqui os manches, são esses redondões, né? Que você gosta bastante, né? Aquele que a gente tá lá em cima agora. Né? E, inclusive, uma coisa legal, né? Que tá reparando que eles estão se dividindo, né? Então a gente vai fazer essa observação. O Enzo falou pra mim que vai fotografando, né? Pra gente acompanhar essa divisão deles, né? Vai ser bem legal. Até ontem pra hoje, aumentou. Aumentou, né? Já tá dividindo mais. Aí, ó, que legal, hein? E aquele ali de cima também, ó, você viu, né? Que ele já tá formando um 8, assim, né? Vai virar 2 também. Show de bola. E aí, o que acontece? O pessoal deve estar reparando, né? Esse aquário, ele veio já com um adesivo no fundo, né? Esse adesivo que é mais de aquário de água doce, né? E aí, pra gente tentar cobrir essa imagem, a gente decidiu colocar um coral para forrar tudo lá atrás, né? Você lembra o nome desse coral ou não? É o GSP, que é o verdinho, parece uma graminha, né? Então a gente colocou esse coral no meio do fundo aqui do aquário do Enzo, para ele poder tomar, né, essa foto que tá ali atrás, e aí sim a gente poder cobrir, deixar tudo coralzão bonito ali no fundo, né? E uma coisa interessante desse aquário também, que eu vou mostrar aí nas imagens, é que a descida de água para o SUMP traseiro, ela é feita pela lateral do aquário. Então aqui no aquário, né, ele tem bem aqui nesse canto, ele tem um espacinho, né, Enzo? Que é por onde a água passa. E aí a água passa por ali e faz todo o caminho, né, do SUMP traseiro ali para poder filtrar a água, né, bonitinho, do jeito certo, né? Aí uma outra coisa, né, o substrato. Essa carinha aqui tá fazendo uma bagunça, né? Tá. Ela vira e mexe, joga o substrato para cima, como é que é isso aí? Tipo, ela vira e faz com o rabo, tipo... Bate o rabo ali e voa areia, né? Então essa tá fazendo uma baguncinha, né? Mas tudo bem, né? Já estamos acostumados. Desde o dia 1 ela faz isso, né? Ela sempre faz isso. Mas tudo bem. E aí, alguns outros corais LPS que a gente colocou que tem respondido muito bem, né? Porque os outros que a gente colocou não estavam tão bem. Esses agora estão bem legais, que é a Blastomussa, né? Que é essa vermelha. Ela tá muito legal, né? Tá bem inflada. Achei que trouxe uma cor bacana, né? Pro aquário, você gostou? E aqui na frente a gente tem um cálice verde, né? Que eu chamo de Space Invader. Invasores do espaço. Ele parece um alien quase. E aí eu ia te perguntar, Enzo, qual que é o seu coral ou seus corais aí favoritos desse aquário? Entre laranja, Laranja, que é o Zoantes Cais do Bambam. esse verde, O daqui ou da roxinha? da rocha aqui. O novo, você tá falando aqui? Esse verde aqui. Aham, sim. Legal. Aí o outro que colocou lá em cima. Lá em cima, né, que é o Mush. Esse tá bonito, né? Tá cheio de boca. E esse também. Esse é legal, né? Você viu que a gente tem um outro Mush azul que a gente colocou ontem? Ele tá embaixo do coral vermelho ali, né? Você reparou? Então, beleza. Vamos ficar de olho que ele vai se fixar ali e vai crescer. Beleza. Né? Vai se desenvolver. E aqui a nossa ideia, né, no aquário do Waze é fazer justamente uma ilhazinha aqui com os zoantos e palitoas, né? Nesse aquário. E aqui essa rochinha principal onde a gente vai misturando os corais aí, né? Deixando eles crescerem. E aí, a gente tem também as conchinhas, né? A equipe de limpeza, o ermitão. Você falou esses dias também que ele trocou de concha, né? Como é que foi? Você viu? Não. Não viu? Tava na escola. Quando você viu, ele já tava numa concha nova. Legal. Inclusive tem que trazer mais depois, né? Pra eles limparem essas alguinhas aí. Mas bem legal. Show de bola. E esse aquário ainda, a gente já passou por algumas fases nele, né? A gente teve aquelas algas vermelhas, né? Que são ciano. Passaram, melhoraram, né? Já teve as alguinhas marrom também no começo, aí parou de novo, né? Agora ficou verde. Agora tem essas alguinhas verdes no fundo, né? Que a gente tá vendo ali os tufinhos. E aí até por isso que eu vou fazer um teste aí de como estão os nutrientes desse aquário pra gente entender, né? Como é que tá os parâmetros, né? Desse aquarinho aí do Eng. E aí deixa eu te perguntar, na coral cultura, qual que é o seu coral favorito que tem lá? Você lembra de cabeça? Tem que parece uma concha, sabe? Ah, sei, a tridáctila, azul. Essa é bonita, né? Essa é linda demais. Tem bom gosto, hein, rapaz? Aí sim, aí sim. Pessoas estão vendo, né? Sabe o que é bom, né? Todo mundo adora uma tridáctila. Não sei se todo mundo vai ver vai concordar com você. Que tridáctila é um dos animais favoritos, né? Muito legal, muito bonito. Show de bola. E aí, eu tava esses dias conversando com um amigo meu, né? Porque pra explicar o pessoal, a luminária do aquário do Enzo, ela não tem programação, né? A gente não consegue ligar só o azul ou só o verde ou só o branco, porque quando você vai na coralcultura, você vê os corais brilhando, né? Você bota aquele óculos lá, né? E os corais brilham muito. E nesse aquário, como a luminária a gente não consegue mexer as cores, a gente acaba que não consegue trazer essa fluorescência toda, né? Que a gente tem lá na coralcultura. E aí, Enzo, eu tava conversando com um amigo meu, Thiago, e ele trabalha com luminárias. E aí eu falei pra ele assim, Thiago, eu queria uma lanterninha azul
para poder dar pro Enzo, né? Falei do seu aquário para ele e tudo mais. E eu queria te dar uma lanterninha azul para você poder colocar ali, né, nos corais e poder ver eles brilhando. E aí o Thiago prontamente falou para mim assim: não, Lipe, que mané lanterninha azul que nada. Vou dar uma luminária nova pro Enzo. E eu trouxe essa luminária aí, e você vai me ajudar a montar ela hoje. Vamos botar ela para funcionar. E aí vamos mostrar pro pessoal como vai ficar o antes e o depois desse seu aquário aí com a luminária nova. O que você acha? Pode ser? Então beleza. Eu vou fazer depois umas filmagens então do aquário do Enzo aqui agora, tá? Com essa luminária atual. Eu vou lá pegar a luminária nova, a gente instala lá juntos, e aí eu filmo o pessoal pra eles verem como é que tá esse aquário. Pode ser? Beleza. Então antes da gente fazer isso, você quer falar mais alguma coisa? Quer dar alguma dica? Fala pro pessoal assim, o que mudou um pouco na sua rotina aqui em casa? Você fica bastante vendo o aquário? Ele te distrai? Como é que é a sua rotina assim com o aquário desde que ele entrou? Desde que, tipo, quando ele entrou, Uhum. quando eu não desligava a luz, eu deitava na cama e ficava olhando da beleza. Deitava a sua cama tá ali do lado, né? Ficava ali observando. E quando minha família e seu primo, eles gostam também? Eles vêm ao aquário? Seu primo eu sei que gosta, né? Meu primo até tem um beta também. Tem um beta. Velhinho. Aí, ó, depois que você pegou o aquário, já quis um betinha também, né? Legal. E aí o pessoal, e a sua mãe curte também? Curte. Curte, né? Ela adora, né? E é legal, né? Porque acho que o mais legal também é ver os animais crescendo, né? Quando você vê o coral desenvolvendo, aumentando, né? É bem bacana, né? Show de bola, então. Então, pessoal, acompanha aí, eu vou botar para vocês agora imagens do aquário do Enzo como está agora, com a luminária atual, beleza? E vamos trocar a luminária, colocar agora uma Forfish Reef Nano, tá? Que é um modelinho aí que o Thiago, lá da Forfish, disponibilizou para botar no seu aquarinho. E vamos ver, eu quero ver a sua reação, hein? Quero ver se você vai gostar, beleza? Então vamos embora, acompanhem aí. Roda a vinheta. Boa! Pronto. Pode repetir o que Que esse negócio aqui, ó, é um coral, né? Que o seu Felipe falou pra mim, que é um coral bem raro, né? A mostrar, né? É o coral cérebro. Bonito, né? Bom, pessoal, então vocês acompanharam aí a montagem, né? Desse suporte da luminária. O que você achou? Foi de boa de montar? Facinho, né? Tinha uma manual de instrução ali, tranquilo, em português, né? Foi uma coisa que você falou que é bem boa, né? Que facilita a vida. Então, show de bola. Montamos aqui a luminária, tá? Vou falar pra vocês, deixar bem claro. A luminária agora, ela tá em 15% da potência, tá? Por quê? Porque a luminária que tava aqui, vocês até repararam, eu tirei ela aqui, eu vou mostrar. Eu nem tinha visto, mas ela já tava queimando os LEDs, ó. Tava entrando água aqui, tava uma parte estufada, né? Então, tava na hora mesmo da gente trocar essa luminária que veio. E aí, essa luminária, antes de montar o aquário pro Enzo, né, eu tinha medido o par dessa luminária, tá? E ela dava cerca de 30, 40, 50 de par nos lugares mais altos ali no centro, né? E por conta disso, essa luminária aqui, ela tá bem fraquinha agora. Porque se a gente colocar uma potência forte, a gente vai acabar queimando os corais, né?
Então a luz está bem fraquinha agora pra gente manter uma iluminação parecida com o que estava antes. Eu combinei com o Enzo, né, que semanalmente eu vou passar aqui pra gente ir aos poucos aumentando a potência dessa luminária e aí até a gente chegar num nível de iluminação bacana que vai deixar os corais brilhando, né? Mas já sentiu diferença? O que você achou da cor aí? Bem bonito, sabe? Tipo, os corais destacou. Destacou, né? Muito. Quando eu botei a luz azul, então ficou tudo fluorescente, né? Então, muito legal. Agora vamos acompanhar aí, né, o desenvolvimento com essa luminária nova. Esse é o modelo Reef Nano, tá? Da Forfish. Ela veio já com esse suportezinho, já instalamos, né? E provavelmente você queria mandar uma mensagem pro Thiago. Thiago, muito obrigada. Deus abençoe. Boa. Obrigadão, Thiago. Tamo junto demais. Valeu pelo presente. E agora, sim, eu vou fazer, nos próximos dias, vou fazer algumas imagens, porque a gente mexeu agora, os corais fecharam, né? Com essa mudança, ficou apagado um tempo, né? Enquanto a gente fazia a montagem do suporte. Então, vou voltar aqui depois, nos próximos dias, para filmar de fato os corais como eles ficaram e vou colocar aí pra vocês. E você também queria mostrar um negócio pessoal? Pega aí, hein? O que você queria mostrar? Será que ele saiu andando? Aqui. Tá ali, né? Vai lá. O Enzo também, pessoal, já tá aprendendo como faz para tomar mordida de peixe palhaço. Né? Não, já tá aprendendo a evitar. Porque às vezes eles ficam agressivos, o pessoal sabe muito bem, né? Tenta pegar a mão, mas já tá se acostumando, né, Enzo? Olha lá. Pega aí, mostra lá pro pessoal. O que é isso aí? É um caranguejo americano. Ah, olha lá. Mostra na câmera ali, vai lá perto. Andando. Dá uma olhada. Aqui, ó. Bota mais pra baixo aqui assim, ó. Aí. Boa. Você gosta desse bicho aí? É legal, né? E ele tá aqui dentro, bem aqui, ó. Escondido, ó. Fechado. Aí quando coloca na água, ele sai. Sai andando, né? Esse malandro. Aqui, ó. Isso aí. Vai ficar mexendo. Ele tá tímido, né? Não quer aparecer Não na é. câmera. Ah, sim. Aí as patinhas dele, né? Tchau. E aí ele sai andando por aí, né? Se vira. Boa. Aí também tem a lesma. Ah, é os caramujos, né? Eles são bem legais, né? Estão aqui no vidro, né? Eles fazem essa limpeza boa, né? Eles ajudam você aí nesse aquário, né? E o triste, ele mata, né? É, o ermitão, né? Ele acaba matando as lesmas pra pegar a concha, né? Faz parte, não tem jeito. E bom, pessoal, eu acho que esse vídeo, né, foi principalmente para mostrar para vocês aí, pros pais, né, que tem filhos em casa, que tem sobrinhos, que tem irmãos, né, que, pô, é super possível, né? Uma criança aí, 10 anos, claro, sempre supervisionada pelos pais, né, por responsáveis, mas ter um aquário desse, né? E acho que ter um aquário desse, Enzo, você me corrija se eu estiver errado, mas é uma coisa muito legal para uma criança, né? Você se distrai, você aprende coisas novas, né? Você estava falando para mim essa semana que você começou a pesquisar alguns vídeos, né, sobre peixe, sobre corais, né? Inclusive você, eu sei que é um inscrito assíduo do canal da Coral Cultura, né? Você assiste todos. Então isso é muito legal, pessoal, porque as crianças vão podendo aprender mais, né, sobre biologia, sobre os animais, né? Estudar, aprender uma coisa nova, além de também essa distração, né, que acaba que é quase uma brincadeira muito divertida, né? De ficar olhando o aquário, de observar os animais. Então acho que esse vídeo é principalmente um recado aí, né, para todos que têm criança na família, que é possível sim, né, você ter um aquário com uma criança, ela tocar esse aquário. Eu, por exemplo, eu passo mais ou menos aqui uma vez por semana. Tem semana que eu nem passo aqui, né? Eu passo para dar uma olhada, vejo se os corais estão bem, pergunto se precisa de alguma coisa. E assim, desde então, né, o aquário vem se desenvolvendo. Claro que como todo aquário tem problemas, acontecem. Lá na Coral Cultura também tem um problema. Eu perco coral, né? Acontece, faz parte do aquarismo, né? Mas acho que o mais importante é esse contato, né, com a natureza, de poder ver os animais de perto, né? E eu ia até te perguntar, assim, quando a primeira vez que você foi na Coral Cultura, foi muito diferente do que você esperava? O que você imaginava de coral antes e como é que foi lá? Tipo, eu pensei que lá no Coral Cultura tinha vários aquários, mas não. Tem 2 aquários quase 2 metros. É, exatamente. São aquários grandes, né? Que é diferente do seu aquário, por exemplo, que é um aquário menor, né? Quando a gente está em casa, a gente tem aquários menores, né? Mas lá, aquário é muito grande, né? E as cores muito legais também, né? Uma coisa diferente, né? Então é muito legal. Até para legal de comentar com o pessoal, né? Que aqui no Guaraú também tem o pessoal da ONG Vida e Surf. Vou até falar, ó, pessoal, segue lá eles, né? No Instagram, dá aquela moral pro Marcão e pra Rê, tá bom? Vou deixar o Instagram deles aqui, ONG Vida e Surf.
E não tem muito tempo que vocês foram lá na Coralcultura, né? Você foi junto, mas você já tava macaco velho, né? Já conhecia o esquema. Mas toda a criançada aqui, né, do Guaraú, que faz parte da ONG, passou lá, né? A gente fez uma roda de conversa, mostramos os corais. E eu acho que esse é o propósito também, né, da Coralcultura, trazer os animais mais para perto das pessoas, né? Trabalhar com as crianças, porque vocês, cara, vocês são o nosso futuro. Sem vocês, a gente tá perdido, né? Então, acho que é um vídeo muito bacana para trazer aí o exemplo pra galera, né? E quer falar mais alguma coisa aí, pessoal? Então, beleza. Então, encerramos por aqui, galera. O que tem que fazer agora, o pessoal que tá assistindo? Quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e deixa o like, hein? Pô, se até agora você não fez isso, né? Tá moscando, né, isso? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui algumas imagens, então, do aquário do Enzo, como ficou, né? Depois de instalar essa nova luminária. E vamos acompanhar o desenvolvimento desse aquário. Quem sabe aqui, daqui a uns meses, eu não trago mais um vídeo de atualização do seu aquário, né? Mas vamos esperar desenvolver mais e os corais cada vez mais evoluírem, né? Então é isso aí. Valeu, pessoal. Tamo junto. Falou. Valeu. Boa. Dá um abraço aqui. Tamo junto, hein, cara?